Aplaude o nome do Senhor, porque muitos serão chamados e poucos escolhidos, mas esse ministério é um ministério escolhido por Deus para vencer, em nome de Jesus. E tantas coisas o Senhor tem feito através desse ministério. Eu creio que muitos de João Pessoa, muitas vidas foram salvos, realmente o Senhor tem te sustentado. E nós adoramos o Senhor por isso. Aleluia. E juntos vamos adorar esse hino. Santo, Santo é o Senhor. Nós falamos o Senhor dos exércitos, que luta por nós, poderoso nas batalhas. O Senhor que nos escolheu, aleluia. Ele é santo. Chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Baruch haba Hashem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. Vocês conhecem esse hino? Vamos levantar e adorar o Senhor. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Vamos louvar juntos, amém? Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico, vamos adorar. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. E todos vão dizer santo, vamos adorar. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Aleluia. Com criação eu canto louvor ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Refletindo o arco-íris, vamos cantar. Refletindo o arco-íris, sons de trovão, luz de relâmpago. Jesus, teu nome é força, força e poder pra sempre. É o único Rei eternamente. Vamos louvar. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoramos. Levanta sua voz e começa a dizer quanto Ele é santo, quanto Ele te ama. Diga quanto você ama Ele. Aleluia. Maravilhado, apaixonado. Eu fico ao vivo, vamos louvar. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, santo, santo. Deus Todo-Poderoso, que
de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Tu és santo, 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 adorado constantemente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que Ele é e há de vir. Bem alto, vamos louvar. Com a criação eu canto Bem alto. louvores ao Rei dos Muito melhor. Reis. És tudo para mim e eu te... Ergue a tua voz, igreja, adore ao Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tu. Ergue a tua voz, igreja. Ergue a tua voz, igreja. Adore ao Senhor. Santo, santo. E há de vir.
Som. Boa noite a todos, graça e paz do Senhor. Amém? É um motivo de muita alegria. Fiz questão de celebrar com a igreja, com os pastores, amigos, esses 20 anos de ministério, com a minha família que aqui está, e vocês que são a minha família espiritual. Fiz questão desta noite, dessa celebração, desse momento, que começou domingo, mas com a apresentação do Luiz Arcanjo, e hoje se encerra com o pastor Eli Fernandes, que veio de São Paulo exclusivamente para nos trazer a palavra. Mas, gente, há um costume que eu sempre vi e sempre vejo quando vou aos Estados Unidos, nas suas cerimônias, shows, jogos de basquete, até lá nos parques de Orlando, de que antes de começar, eles prestam uma homenagem às Forças Armadas, a todos aqueles que lutaram e os que estão lutando em defesa da nação. É interessante isso. Antes de qualquer show, até show de baleia lá em Orlando, eles dizem: há alguém aqui presente que faz parte ou fez parte das Forças Armadas Americanas? E os soldados, os veteranos e os atuais ficam de pé, e todo o público fica de pé e os aplaude, uma ovação, porque são os homens que fazem a defesa nacional, são os homens responsáveis por manter o pensamento, a cultura norte-americana no mundo inteiro, e de defender as suas fronteiras. Primeira vez que eu vi isso, e agora recentemente quando lá estive, eu disse: meu Deus, os nossos pastores, os líderes espirituais, são os homens que no mundo espiritual nos defendem as nossas fronteiras, defendem os nossos princípios, defendem o que somos e o que acreditamos. Por isso que eles são merecedores de dobrada honra. E nesta noite eu quero dividir esse momento com esses meus amigos, irmãos, colegas pastores, que aqui estão. Alguns não puderam vir, estamos no meio da semana, e outros têm atividades em sua igreja, mas muitos aqui vieram. Eu queria que todos eles ficassem de pé nesse instante, todos os pastores que aqui estão ficassem de pé, e eu queria agora que toda a igreja desse uma calorosa salva de palmas aos nossos defensores. Mais forte. Mais forte ainda. Pode ser. Isso. Parabéns. Podem sentar. Obrigado aos irmãos, amigos, pastores. Há aqui gratos amigos, filhos meus no ministério, colegas de seminário como o pastor Rodolfo, há representantes de todas as denominações evangélicas, e eu não vou nem citar um por um, sob pena de esquecer, que minha mente anda meio esquecida ultimamente. Mas, gente, eu gostaria de hoje à noite dar uma flor a cada pessoa que orou pela minha vida ao longo desses 20 anos. Mas isso seria impossível, porque quantas pessoas intercederam por mim, torceram por mim, pediram a Deus por mim. Então, eu resolvi, no meu coração, nas minhas orações, prestar uma homenagem a uma pessoa que foi muito importante, sem dúvida a mais importante nesse meu ministério pastoral. Há dois homens a quem eu devo tudo o que hoje represento no mundo evangélico da Paraíba, do Brasil e no mundo. O primeiro deles vai estar pregando hoje à noite, é o pastor Eli Fernandes, que aqui está, pastor da Igreja Batista da Liberdade em São Paulo. A primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica foi no dia 15 de maio de 1983.
na Igreja Evangélica Batista de Jaguaribe, a convite de uma prima minha, chamada Adriana, um favor que eu devia a ela. E eu não queria ir, mas ela insistia, aquela história de crente, né? Quando quer uma coisa, fica insistindo, e ela, tem um pastor aí de Recife, vai pregar, eu não vou para esse negócio, eu não gosto de crente, nunca entrei numa igreja de crente, vou me sentir mal, eu vou seguir, eu vou em troca do favor, para pagar o favor, mas quando der 20 minutos eu tenho que sair, que eu tenho um compromisso. Mentira, o compromisso era para beber mesmo, né? Aí começou, o pastor ali começou a pregar, eu já planejando sair 10 minutos durante a pregação. Sei que naquela noite ele terminou a pregação, fez o apelo, e eu fui à frente e entreguei minha vida a Jesus Cristo. Há exatamente 29 anos atrás. Era o último ano do pastor ali na Igreja Batista Imperial de Recife, quando ele fez na cruzada evangelística ali na igreja. E hoje esse homem está aqui, veja a honra, veio de São Paulo para pregar aqui. E me honra muito poder daqui a pouco dividir esse púlpito com ele, conceder-lhe a palavra por esse momento tão importante na minha vida. O homem que me levou pela primeira vez a Jesus Cristo, a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, foi ele o autor da pregação. E hoje, 29 anos depois, ele vai estar pregando e eu vou estar ouvindo de novo. Vocês não sabem a honra que é isso no meu coração, a honra imensa que isso me traz. Mas essa pessoa que, por providência divina, é seu irmão, o irmão mais novo, embora Eli disse que não pareça, mas seu irmão mais novo é o pastor Estevão Fernandes, que dispensa apresentações, pastor da primeira igreja batista aqui de João Pessoa, conhecido em todo o mundo, em todo o Brasil, pregador bastante influente, hoje presidente da Associação de Pastores do Estado da Paraíba. Estevão, que sempre foi um jovem sonhador, eu recebi um enorme dados da vida dele aqui, nessa propositura, e alguns eu comecei a rir aqui, que diz assim, que a primeira diretora da sua escola, Estevão, dona Anália, o chamava de o líder, que você gostava de rir, mas quando fazia, era tão magro que a boca encostava nas orelhas. Eu digo, rapaz, como é que pode passar um release disso para eu falar do pastor? Eu não vou ler esse negócio, mas agora eu terminei lendo. Exatamente, não é? Mas o pastor Estevão é, como vocês, muito conhecido. Ele é pastor da primeira igreja batista desde 1980, não é isso, pastor Estevão? Ou seja, desde 32 anos de ministério na primeira igreja batista. E quando eu me decidi a Jesus Cristo, eu morava ali na Dom Pedro I, meu irmão Sérgio está aqui, e a gente morava ali na Dom Pedro I, 562. Hoje é uma rua toda comercial, né? O centro de João Pessoa mudou. Mas naquele tempo as pessoas ainda moravam no centro de João Pessoa. E nós morávamos lá. E a primeira igreja ficava perto lá de casa. Era a igreja evangélica mais perto lá de casa. E lá na igreja de Munguba, quando eu me decidi, me levaram para uma sala. Aí eu disse, pronto, vamos lá fazer a lavagem cerebral agora, né? Porque a gente tem uns preconceitos, né? As coisas, acho que crente sempre faz lavagem cerebral. Aí me deram um cartãozinho, disse, olha, você vá para a primeira igreja, do pastor Estevão, porque é perto da sua casa. Eu digo, tá bom, eu vou. E eu resolvi ir. E aí fiquei indo, e todo domingo à noite eu ia, né? E foi ali onde realmente Deus despertou o meu chamado. Foi ali onde eu fui batizado em 20 de dezembro de 1986, 3 anos após a minha decisão. Fui batizado pelo pastor Estevão Fernandes, que aqui está. Então veja a dupla honra de ter o homem que é irmão, um irmão do outro, um que me levou a Jesus Cristo, o outro que me batizou e que me discipulou, e que me suportou e que me aguentou, que me aconselhou. E tantas vezes no gabinete eu ia e o pastor estava ali para me aconselhar, a minha casa e a minha família, o pastor Estevão. E eu dei muito trabalho, né, pastor Estevão? Mas eu não digo trabalho aqui não, porque dei muito trabalho. Às vezes eu me encontrava com o pastor Estevão, né, já crente, batizado, imagina, né, gente? Mas tem aqueles momentos do desvio, né, que a gente chama. E eu me encontrava assim,
tomando umas e outras, chegava o pastor e me escondia, né? Me escondia, botava a garrafa de uísque debaixo da mesa, o pastor chegou. Eu digo, fui uma ovelha problemática. Mas em 1988, eu recebi esse chamado e fui, então, para o Instituto Bíblico Betel Brasileiro, onde fez 3 anos de seminário, e depois fui para o ITEBS, Instituto Teológico Batista de Ensino Superior, aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, ali no bairro de Jaguaribe. E em 1990, o pastor Estevão, eu já era líder, a convite do pastor Estevão, eu era líder da mocidade da primeira igreja batista, né, Estevão? Hoje eu não teria mais idade para isso. Mas naquela época eu era o líder da primeira igreja. Hoje quem está liderando lá é o Neo Magro, o pastor Kelly, que está ali. Está tão magro que quase que a gente não vê, né? Quase que a gente não vê. E está desaparecendo, não cuidado para não desaparecer. E eu fui líder da mocidade da primeira igreja batista, foi quando começamos o culto nos sábados à noite, ali, que ainda hoje acontece, né, uma mocidade, talvez as maiores do Brasil, ali da primeira igreja batista. E em 1990, o pastor Estevão me chamou para almoçar e disse: "Ô João, nós adquirimos uma capela junto à Juerp, lá no Paraná, em Curitiba, e nós vamos implantar uma congregação lá em Manaíra. E eu queria que você ficasse lá à frente dessa congregação." Eu, seminarista, né, ainda muito novo, com aquele afogueado naquele negócio, disse: "Tá bom, eu vou." E fui e vim para cá. E comecei o trabalho aqui em 7 de abril de 1990, ainda congregação, né, com 6 pessoas, era uma capelinha de madeira, aquelas bem quentes, né, que é feita para o sul do país, mas a gente trouxe para cá e fez umas janelas, improvisou umas janelas. Foi onde eu fiz a minha primeira direção de culto. O pastor Estevão pregou, e a gente estava o Dudu, o Ademir, que também é da família deles, foi quem louvou. Então, está tudo a ver aí com a família. E aí começamos o trabalho. 1 ano e pouco depois, em junho de 1991, a primeira igreja nos deu a independência e nós nos tornamos Igreja Batista de Manaíra. E em 1992, então já a Igreja Batista de Manaíra resolveu solicitar à convenção a minha ordenação como pastor. Então hoje, em 2012, eu estou fazendo 20 anos de ordenação pastoral. E é com muita alegria que eu quero agora prestar essa homenagem. E essa igreja, ela faz parte, é parceira, associada de uma associação norte-americana chamada o Instituto Martin Luther King Jr. de Ministros Evangélicos, Ministros e Igrejas Evangélicas. É uma associação interdenominacional. E eu sou membro honorário desse conselho, representando a igreja. E na última reunião que nós tivemos, recentemente, eu propus que ao pastor Estevão Fernandes fosse concedida a medalha, a comenda Martin Luther King Jr., pelos relevantes serviços prestados à causa do Senhor Jesus Cristo. A proposição foi aprovada por unanimidade, o título nos foi dado, foi registrado no cartório de Miami, onde fica a sede do Instituto, pastor Estevão, e eu trouxe comigo nessa viagem que recentemente fiz, e hoje vou convidar o pastor Estevão para estar aqui, para apresentar e comendá-lo como a homenagem do Instituto Martin Luther King Jr. e da Igreja Batista de Manaíra. Adassa, por favor, venha até aqui. Eu vou pedir que o pastor Aécio conduza o pastor Estevão até o altar, para que ele receba essa homenagem. Para aqueles que não sabem, Martin Luther King Jr. foi um pastor batista, um grande guerreiro pelos direitos civis e da não violência nos Estados Unidos da América. Ele foi assassinado em Memphis, no Tennessee, justamente por ter lutado pela causa contra o segregacionismo racial
nos Estados Unidos da América. Aquele homem foi, uma das figuras mais admiradas no mundo evangélico, e também foi o primeiro jovem pastor batista e negro a receber um prêmio Nobel. Ele recebeu o prêmio Nobel da Paz em 1964, e ele foi assassinado. Por isso que há no mundo vários institutos homenageando Martin Luther King Jr. Eu quero, antes de passar a medalha e a comenda, fazer a leitura. Comenda Martin Luther King Jr., o Martin Luther King Jr. College of Ministries and Laity Board e a Igreja Batista de Manaíra honrosamente comendam pastor Estevão Fernandes de Oliveira pelos relevantes serviços prestados à causa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Joseph K. Krybowski, presidente do Martin Luther King Jr. College, e João Pereira Gomes Filho, membro honorário, presidente da Igreja Batista de Manaíra. Pastor Estevão, com muita honra, deixe-me condecorá-lo nessa. Claro, a palavra é sua. Fica aqui do meu lado, João Filho. Eu vou ser rápido pela hora, mas eu gostaria, primeiramente, de pedir a todos os pastores batistas, paraibanos aqui presentes, para que fiquem em pé outra vez, por favor. E não só batistas, todos os pastores presentes, por favor. Pastor Aguinaldo, que chegou, enfim. Isso, olha só. Como ninguém faz nada só, ninguém existe sozinho. A gente é um somatório de esforços, de lutas, lágrimas, perdas, ganhos, enfim, Deus em nós é glorificado. Eu quero, João Filho, antes de agradecer a você, que vou fazê-lo, mas quero partilhar essa honra com cada pastor aqui presente. Todos nós temos um pouco de Martin Luther King Jr., que nós somos mártires dessa causa. Que ser pastor no Nordeste, na Paraíba, João Pessoa, é ser mártir do reino de Deus. Vocês são honrados, eu, com vocês divido essa honra. Se sintam como eu, condecorados. Deus abençoe vocês. Palmas para eles, por favor. Irmãos, não somente a honra de ouvir meu irmão, estamos juntos, semanas atrás, no Rio de Janeiro, e raramente estamos juntos, ficamos no mesmo hotel. Não somente a honra de ter sido convidado pelo pastor João Filho para ser homenageado, eu não sabia do que, nem como. Pensei que fosse assim, um jantar depois, no sal e brasa. Mas eu quero só dizer a vocês o seguinte, a despeito de eu estar pouco aqui na igreja, porque as nossas atividades são intensas, eu quero, João, que vocês saibam, e você saiba, que você é um filho que eu amo muito, mas muito. E onde eu encontro o pastor João Filho, eu abraço, eu beijo, como um pai abraça e beija o filho. Torço pelo seu sucesso, sofro quando ele sofre, visito quando ele está no hospital, sorrio quando ele está bem, com a sua esposa. E, às vezes, a gente fala pouco. Talvez quem fala pouco sente muito mais. Quero só dizer a vocês, Igreja de Manaíra e a pastor João Filho. João Filho é uma preciosidade, é um talento, é um vaso especial, um homem de Deus e, sobretudo, é uma pessoa que a gente ama, um filho que a gente quer bem. Então, João Filho, muito obrigado. Eu não me sinto assim, tão dentro do que você disse, mas sinto você dentro do meu coração de verdade. Deus abençoe a todos, paz para todos. Vamos ficar de pé. Eu queria selar esse momento com a gratidão a Deus. Eu vou convidar o reverendo Aguinaldo Nascimento, que está ali, para vir aqui fazer essa oração, que ele é o decano dos pastores aqui, e foi durante muitos anos presidente, e é o presidente, né, de honra da Associação dos Pastores da Paraíba, é um dos mais queridos pastores do estado da Paraíba, é o reverendo Aguinaldo Nascimento, embora seja presbiteriano, mas
Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Processo, né? Vamos orar, queridos. Deus, nós queremos expressar do fundo do nosso coração a nossa sincera gratidão pela vida. A vida é um dom precioso do Senhor, mas de uma maneira especial o Senhor nos chama para o ministério pastoral. É uma tarefa árdua, difícil, mas é prazerosa porque estamos servindo ao Senhor. Nós te louvamos pelo chamado do Senhor na vida do teu servo, pastor Estevão, pela sua obediência. Louvamos-te pela seriedade como ele tem encarado este chamado e ao longo desses anos tem vivido à luz da tua palavra, em obediência ao Senhor, esse chamado, e tem marcado, Deus, pela instrumentalidade do teu Espírito Santo, tem marcado o seu ministério como um homem que tem um compromisso com a tua palavra, que tem servido ao Senhor, onde ele tem ido, ele tem sido instrumento de bênção. Deus, muito mais do que a honra que ele está recebendo neste momento, através dessa comenda, muito mais o Senhor tem se alegrado com a sua vida e com o ministério do teu servo. E o Senhor continue a derramar da tua bênção sobre ele, que o Senhor continue a fortalecer o coração do teu filho, que o Senhor continue a abençoar a sua vida, que qualquer lugar onde ele estiver, onde ele pisar a planta do seu pé, o Senhor esteja presente com ele para dar a vitória, para que ele seja um instrumento em tuas mãos, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Abençoa o seu ministério cada dia mais, a igreja que ele tem sido instrumento para pastorear. Abençoa o seu ministério na PEP, agora como presidente. Abençoa a sua família, que o Senhor esteja abençoando e guardando todos os seus, para que ele possa ter a tranquilidade de trabalhar para o Senhor, sabendo que Deus, o Senhor que o chamou, tem cuidado da sua vida e da sua casa. Deus, muito obrigado por este amigo, por este companheiro, por este homem que tem sido usado pelo Senhor para a tua glória. Que o Senhor continue a abençoá-lo e que onde ele estiver, a glória do Senhor esteja sobre ele. Em nome de Jesus, amém. Bem, gente, é com muita alegria, o meu pai na fé, o meu primeiro pai na fé, né? O segundo eu já homenageei, o que me discipulou, aconselhou, me aguentou, mas o que deu a luz, não é? Está aqui, pastor Eli Fernandes, e eu sou muito grato por isso, quero homenageá-lo, me permita. Noite de emoção, amém? Um prazer para mim, eu não sei se o João lembra, mas eu preguei aqui, eu acho que uns 20 anos, né, João? Por aí, não é? Mas é um prazer para mim voltar à sua igreja hoje à noite, e de maneira muito especial, pelos motivos que nos unem e nos fazem presentes neste culto. Eu quero abraçar cada colega, da nossa denominação ou não. Eu quero dizer, João, da minha alegria em ouvir um pouco mais detalhadamente sua história, porque eu acho que você nunca havia conversado comigo com tanto detalhe, com tanto carinho, de tudo como deu-se em você. Receba então meu carinho, meu abraço como seu pai na fé, e louvo a Deus pelos seus 20 anos de ministério. Um abraço com muito primor, com muito carinho. Mais uma vez, parabéns, pastor Estevão, também pela comenda que João Filho, com tanto carinho, cumulou a sua vida, não é? Hoje à noite, você merece, por sua vida, seu esforço, seu empenho, seu exemplo de pregador, de líder, que eu admiro. E como disse Estevão, a gente se encontra por aí. Eu chego numa cidade, alguém diz, pastor Estevão chegou aqui. Ou noutra pregar, diz, ele está para chegar a próxima semana. Nos encontramos há 2 anos no mar. Ele e eu, o seu Shed, uns 4 ou 5 colegas, fomos convidados para pregar num navio.
e aí a gente vai lá para o mar e se encontra no mar. A semana passada, 2 semanas, estivemos juntos no Rio de Janeiro, mas aí precisei voltar a São Paulo, porque não me sentia bem. Mas eu sou muito honrado em ter só um irmão, e ser ele Estevão, alguém que é exemplo para a minha vida e por quem eu louvo a Deus a vida. Abraço a todos, e queria de maneira muito especial homenagear as pastoras aqui presentes. Eu queria vê-las, eu não consegui vê-las, eu vi muito rapidamente. Podem ficar em pé, as pastoras? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho uma revista, posso, João? Eu não sei se recebe aqui Vigiai, mas Vigiai, eu saí de São Paulo ontem quando recebi um pacote com 50 delas, que é o número deste bimestre. E ela é toda dedicada às mulheres. E foi-me pedido escrever um artigo sobre as mulheres, seu valor e seu lugar. E eu acho que nós não fazemos, mulheres, nenhum favor elogiando-as. Nós não fazemos nenhum favor apreciando-as. Nós não fazemos nenhum favor estimando-as, porque sabem que vocês são objeto de um pecado que nós cometemos ao longo da história, a começar na Península Arábica, a começar em toda a região da Palestina, quando tiveram a mulher como inferior. Os judeus durante muito tempo tiveram as mulheres como iguais aos animais e crianças, isto é, num segundo plano. Vocês foram vistas em segundo plano porque a partir do pecado de Gênesis 2 e não a partir da criação de Gênesis 1 e 2. A Bíblia diz que Deus fez homens e mulheres iguais. Deus os fez perfeitos. Toda a criação é perfeita. Deus as fez como aos homens, a imagem dele e a semelhança dele. Portanto, se vocês eram inferiores, porque não são, nunca foram e jamais serão, não lhes haveria de dar a inteligência que têm. Não teria sido Golda Meir a primeira presidente do fim da diáspora no Egito, em Israel. Vocês não seriam imagem de Deus e a semelhança de Deus feitas também. Eu as honro sem fazer nenhum favor. Eu as honro como pastor e lamento, em especial, com quanto todo o preparo bíblico que pastores das igrejas históricas, em especial, mormente, batistas, tantas vezes as tiveram em segundo plano. Vocês e eu somos chamados pelo Senhor. Portanto, se Ele chama, o vento sopra aonde quer. Não há dom para homens, nem dom para mulheres. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, sobre os dons espirituais que Deus nos dá a todos. Aos Efésios, capítulo 4, nos dá a todos. 1 Coríntios, capítulo 12, nos dá a todos. Como não posso ler, e vou aqui fazer assim uma ceninha de que estou lendo, eu quero que você, por causa do diabetes que me deu nesses 10 dias, também essa perda imensa da vista, eu quero então conversar com você um pouquinho em Paulo, pastor João, homenageando, honrando a Deus por sua vida. Paulo, quando escreve, encontramos em 1 Timóteo capítulo 3, versos 14, 15 em especial, mas os 3 versos, 14, 15 e 16. Paulo está preso. É muito possível que tenha estado em Éfeso. A grande parte dos teólogos que estudam o apóstolo Paulo não advogam tê-la escrito em Éfeso. Mas eu fiz 3 viagens a Éfeso para estudar a autoria da igreja em Éfeso. E a última, agora em setembro, fiquei 5 dias, inclusive na biblioteca pública, a trabalhar profundamente a questão da datação de Paulo e sua prisão e do texto em Éfeso. Advogo tê-la escrito em Éfeso. Mantenho a minha posição. E Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 14, verso 14, capítulo 3, versos 14 e 15, assim: Timóteo, espero ver-te em breve, mas no caso de eu tardar, saibas como convém se comportar na igreja do Deus vivo, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e esteio e coluna
da verdade. O verso 16, o apóstolo Paulo vai um pouquinho mais adiante. Ele fala quem é esse Deus que lhe aparece. Quem é esse Jesus que se manifesta, esse Deus que se manifesta em Jesus. Então ele vai dizer, esse Deus foi visto em carne, através da encarnação de Jesus, e foi visto pelos anjos. Imaginem vocês, irmãos e irmãs, que beleza a teologia bíblica, porque desde o final do cânon do Velho Testamento, e o Velho Testamento já é traduzido do hebraico para o grego 200 anos antes de Jesus, portanto, é um texto no seu cânon já fechado há muito tempo, que não havia literaturas com a aparição dos anjos. A primeira grande literatura que surge é a dos discípulos de Jesus, que são os evangelhos de João, de Marcos, de Mateus e de Lucas. E aí, vastamente, eles aparecem. Mas veja que coisa linda, porque em dado momento Maria está virgem e tem uma gravidez. E ela era uma menina de 13, 14 anos, naquela época, com a menstruação, a menina já se via apta para o casamento. Não havia como hoje os fatores psicológicos, educacionais, que propiciavam a menina o casamento, a não ser os fatores biológicos. Portanto, apta para o casamento, ela desposada de um rapaz, isto é, teria 1 ano sem contato físico qualquer e sem vida comum, ela está grávida, a menstruação não veio. Aí o Espírito se lhe aparece por um anjo. E os anjos vêm dizendo, não tenha medo. Vai acontecer algo que nós também queremos nos céus. Nós queremos ver Deus. Deus é Espírito. Os anjos, na verdade, precisavam conhecer a Deus. E a Bíblia diz, aquele que foi visto pelos anjos. Como que, por inferência, dizendo, João, que os anjos precisavam ver a Deus agora de forma corpórea, assumida em Jesus, que, como diz João no prólogo do seu Evangelho, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e foi vista a glória do unigênito do Pai nele, em Jesus Cristo. Mais adiante, Jesus nasce, e desde Jerusalém até Belém, vocês todos, grande parte aqui de João Pessoa viaja aquelas terras da Palestina, sabem que há os campos, até hoje, dos pastores. E aí, um grupo grande, um coro belíssimo, como o coro que ouvimos hoje à noite, aparece cantando nos céus e dizendo, glória a Deus, hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, Cristo Senhor. Os anjos vêm para dizer que agora vão ver Deus. É isso que Paulo está dizendo na sua carta a Timóteo, visto dos anjos. Deus agora é visto dos anjos, porque não era visto dos anjos, porque Deus é Espírito, e Espírito não tem forma corpórea. Olha que texto riquíssimo. Meus senhores, minhas senhoras, Paulo escreve a Timóteo com rara e bela inspiração. Quem é Paulo? É um pastor. E quem é Timóteo? É um filho na fé. E Paulo vai trabalhar esse filho da fé, vai discipulá-lo, vai fazê-lo ver o mundo como Deus vê, vai fazê-lo seguir a Jesus como Jesus quer que nós o sigamos, vai fazê-lo ser como Jesus quer que nós sejamos, vai fazê-lo ser e agir como Deus quer que nós sejamos e hajamos. Meus amados irmãos e meus amigos, Paulo era um monstro de Deus. Paulo um dia perseguidor do Evangelho. E Paulo tem uma experiência com o Senhor. Um dia ele diz, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, e nem qualquer outra criatura, se é que há alguma outra criatura além de Júpiter, Vênus e Saturno. Se houver outra criatura em outro universo, em outro mundo, nenhuma outra criatura há que me aparte do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo, com essa convicção, vai dizer, para mim viver é Cristo, morrer é lucro, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, Ele é o meu depositário até o dia final. Mas Ele transmite para Timóteo a sequência. Ele vai dizer assim, Timóteo, fala para o pessoal o que de mim você recebeu, transmite a outro, como a vida sendo uma corrida de revezamento, onde a gente vai dividindo o aprendizado, dividindo o coração,
colocando as coisas que Deus ensina para que outros sigam nossos passos, caminhem nossos passos, digam não a si mesmos, como a própria propositura de Jesus, quando fala, quem quiser vir após mim, diga não a si mesmo, negue-se assim, diga não para si, diga sim para mim. E Paulo aprendeu isso, absorveu isso, de tal forma que agora ele diz assim, caramba, não mais eu vivo, agora é Cristo quem vive em mim. E quando ele escreve aqui na primeira carta, nos versos 14 e 15 do capítulo 3, o apóstolo Paulo, com rara felicidade, vai citar 4 palavras para a igreja, que é essa igreja, João, que Deus chamou para ser pastor. Ele vai dizer que a igreja de Jesus Cristo é oikos, casa. A expressão é casa de Deus. Oikos é mais que construção. Oikos é família, a igreja é família. A igreja de Jesus, ela precisa ter a cara de Jesus. E se um dia, João, alguma ovelha te disser, o sermão do pastor João está um pouquinho fraco, mas eu amo porque quando eu preciso, eu conto com ele, nós teremos cumprido aquilo para o que Deus a nós nos chamou, para o pastorado. E Paulo está aqui pastorando Timóteo, e diz, Timóteo, eu quero ir aí logo, mas eu estou preso. Aí ele cai em si, e fala, agora no caso de eu tardar, saiba como convém se comportar, saiba como se comportar na casa de Deus não pode haver jamais acepção de pessoas, não há mais tempo de pastor ser importante coisa alguma. O pastor é aquele que abraça e beija e curte. Eu sei que o João é esse, um homem terno e é um homem amigo. E pastor João, saiba, foi assim que Paulo cuidou de Timóteo, dizendo, Timóteo, veja a igreja como casa, como oikos, palavra língua grega para dizer, quando um chorar, todos choram, e quando um se alegrar, todos se alegram. A segunda expressão que o apóstolo Paulo usa é que é oikos, casa de Deus, eclesia, igreja, festa, igreja, celebração. A palavra eclesia, ela vai surgir no período interbíblico, não é? Ela não era muito corrente do grego koiné, do grego daquela época. João Filho, que privilégio para mim e para você, sermos pastores de igrejas que celebram o nome de Jesus. Nossos cultos não são cerimônias fúnebres. Nossos cultos não são, jamais, intocáveis cultos em que ninguém pode se mexer e nem olhar de lado daquelas formalidades que já era. Nossos cultos são gente de carne e osso, que vem para cá para colocar para fora, muitas vezes extravasar as tensões da vida, as angústias da vida, o estresse do dia a dia, o trânsito que já é grande em João Pessoa. Imagine como é que eu vivo em São Paulo, eu moro a 20 e poucos quilômetros da minha casa e levo 2 horas e meia para chegar no trabalho e 2 horas e meia para voltar, 20 quilômetros, 5 horas por dia no trânsito, dirigindo um carro. Aí a gente chega aqui e há um abraço, irmão, um carinho do outro, e a palavra é lida, e o povo diz, fala Senhor, fala. O pastor está pregando e está dizendo, fala Jeová, porque eu vi ouvir tua voz. A gente não veio aqui para desfile de moda, a gente não veio aqui para dizer que é mais rico ou mais pobre, a gente não veio aqui para dizer que é mais ou menos importante, nós viemos aqui para glorificar o nome de Jesus. Paulo diz, Timóteo, eu quero sair daqui, mas se eu não conseguir, cuide da igreja como família. João, cuide dessa igreja como família. Cuide da igreja como eclesia. João, mantenha essa alegria, está gostosa demais em sua igreja. 3, Paulo diz, essa igreja que é coluna, outra palavra também grega, ela foi transliterada. A palavra coluna é uma pronúncia da palavra grega columna, que significa algo exposto, algo que não pode ser escondido. Assim é você e sou eu. João Pessoa precisa saber quem são os crentes, e nós somos, não porque somos membros da igreja de Manaíra. Na igreja de Manaíra há joio e trigo, e não há como tirar o joio e separá-lo do trigo. Deus diz, deixa junto,
Deixa crescer. Um dia um dará fruto e outro não, saberemos quem é quem. Mas agora não podemos julgar, ninguém pode julgar ninguém. Agora cada um olhe se é coluna. Observem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Há como esconder? Não. É algo exposto, algo para cima, algo visível. Isso é coluna. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Quem é você? Que crente é você? Que mulher é você? A manicure sabe que você é de Jesus. O mercado sabe que você é de Jesus. A sua vizinha recebeu sua presença para orar com ela, enferma, como está? Você é coluna. Você é coluna. Como vai seu dinheiro em João Pessoa? Como vão suas contas do banco? Há alguém aqui pagando cheque especial? Você é coluna. É iníquo o pagamento de cheque especial. Viva com o que você tem. More onde você pode. Viva dignamente, mas seja correto. Você é coluna. Há alguém aqui com o nome no SPC ou no Serasa? Você se esqueceu que você é coluna. Viva a sua realidade. Não dá para pagar o aluguel desse apartamento? Vá para outro menor. Viva a sua realidade. Pare de mentira da aparência. Você é coluna. Você se parece com Jesus. E Paulo diz a Timóteo: eu quero aí dizer pessoalmente, mas o caso de eu tardar, Timóteo, meu filho, João filho, meu filho, diga para o povo, brilhe com sua vida. E se alguém não disser nenhuma palavra que é crente, diga muitas palavras, pela atitude, pela postura, pelo testemunho, pelo comportamento que nós somos de Jesus Cristo. Coluna da verdade, não há como escolher. Amém? Você é coluna. Em nome de Jesus, diga ao seu irmão: você é coluna, irmã. Você é coluna. Cuide da sua vida, cuide do seu testemunho. Última coisa, e eu termino, por causa da sua hora. O apóstolo Paulo diz mais uma coisinha. A igreja é não só oikos, olha, 4 palavras para a igreja. Ele fala o seu filho da fé. Eu tenho o privilégio de dividir com meu amigo João Filho essa palavra hoje à noite. Timóteo fala à igreja que ela é oikos, que se amem, se queiram, se beijem, se ajuntem. Os melhores amigos seus estão aqui. Seu melhor amigo não está no seu trabalho. Seu melhor amigo ou sua melhor amiga não está na sua universidade. Não está no balcão onde você trabalha. Não está na sua empresa. Seu melhor amigo tem de estar aqui. Sua melhor amiga tem de estar aqui. Sabe por quê? Porque os dois servem ao mesmo Deus. Acreditam no mesmo Deus. Creem na mesma palavra. Creem na Bíblia. Oram ao mesmo Deus. Portanto, aqui sai casamento. Não pode haver casamento misto porque está dividido. Aqui sai a vontade de Deus, porque nós somos família. Paulo diz: vocês são também festa, eclesia. Vocês são coluna. Cuidado com o testemunho. Há uma nuvem de testemunhas olhando para vocês. Cuidado com a vida. Mas por fim ele usa outra palavra. Ele diz fundamento da verdade. Outras versões, esteio da verdade. A palavra grega é hidraioma. Hidraioma significa base. Base. Em cima do que eu alicerço minhas convicções, minha segurança, etc. João, a nossa raiz está aqui. A nossa base está aqui. Quando meu filho começou a namorar, filho querido, qual é a base bíblica para o namoro? A nossa vida, tudo nosso, está aqui. É uma honra para nós. A Bíblia é para ser deglutida pelos crentes, amada, digerida por completo. Ele é o centro desse culto, a pregação. É o povo bebendo, vendo, anotando, curtindo, saindo para repercutir, saindo para de repente viver isso aí, não é? Vibrando com isso aí. Ela é a base. Quando eu vejo aí fora o pessoal dizendo: eu agora tenho o dedo de ouro, eu pergunto: aonde está aqui? Eu digo: não é de Deus. E a macumbaria na Bahia tem também advento do dente de ouro, que também não é de Deus. Quando eu vejo sopro por aí, e mulher e homem caem no chão e mostrando a roupa íntima, eu pergunto: para que, Senhor? Tu és tão digno, meu Deus. Que é isso, Senhor? Não está aqui.
E essa história de sopro está também na Macumba, no Rio Grande do Sul. As coisas de Deus estão aqui. A dignidade cristã está aqui. Hidraioma, base da fé, fundamento da fé. Para Paulo dizer, eu sei em quem tenho crido. Não é no que creio, no que seria abstração. Paulo não trata de abstração. Ele crê em alguém, ele é objeto desse amor, e aquele é sujeito da minha reverência, da minha adoração. É uma relação bipolar, é alguma coisa consequente, inteligente. A fé cristã não é obsessão. A fé cristã não é fanatismo. Não estou aqui no meio de um grupo de fanáticos. Paulo está dizendo, Timóteo, vá lá e fale à igreja que é hidraioma, base da verdade, é Jesus. Amém? Como é que eu termino essa minha palavra, João? É Timóteo, filho, ouvindo Paulo, o pai. Paulo queria estar livre para falar à igreja e não podia. Timóteo poderia fazê-lo. E Paulo fala com veemência, com propriedade, com dignidade, com convicção. Timóteo, eu quero ir ver-te em breve. Mas, caindo em mim, no caso de tardar, você precisa saber como tratar o oikos, essa igreja família, todo mundo junto, se amando, sem segregacionismo, sem separação, sem nada que não agrada ao Senhor. Paulo, que essa igreja celebre muito, porque ela é eclesia, que o povo pule, cante, vibre, chore, as razões da fé, as razões de crer em Jesus e de segui-lo na vida. 3, Timóteo, que esse povo saiba que eu não quero crente nominal, sejam coluna, que sustentam moralmente o mundo, que sustentam eticamente o mundo, os valores do Senhor, aonde estiverem, que o mundo fique pasmo, boca aberto, que não pestanejem, que não batam as pálpebras ao ouvir um crente falar, uma crente falar, dada a segurança daqueles que de forma própria creem em Deus e seguem a Deus, coluna da verdade, hidraioma, que sabem em quem crê e sabem por que crê. E isso o Espírito fará em todos nós, porque Ele é livre, Ele sopra onde quer, que assim seja, agora e para sempre. Aleluia, amém e amém. Boa noite a todos, a graça e a paz. Quem não me conhece, eu sou Georgiana, sou esposa do pastor João Filho. Nós que somos as ovelhas, somos pastores, mas antes de sermos pastores, chegamos aqui como ovelhas. Nós estamos assim, eu falo em nome da igreja, muito emocionados com tudo que já aconteceu aqui até agora, a palavra profundamente sábia e também muito tocante do pastor Eli Fernandes, e a presença assim que nos alegra de todos os demais pastores. Nós estamos muito, não tem palavras para descrever o que nós estamos sentindo. E vamos rapidamente, para concluir essa noite, dar seguimento a um segundo momento desse culto de ação de graças pelos 20 anos do ministério do pastor João Filho. Algumas pessoas, representando segmentos da igreja, me pediram para trazer uma breve homenagem ao pastor. E começando, eu quero chamar Fabiana e Adelina, que representando o Ministério Cursilista, todos os cursilistas, todos os obreiros, elas querem trazer uma singela, mas muito carinhosa homenagem para o pastor. E eu convido ele aqui para receber das mãos delas essa linda homenagem.
quero chamar também a Daça, que quer dar uma breve palavra representando o coral, que tão lindamente se apresentou essa noite. Ela também tem uma palavra do seu coração. Quer falar aqui embaixo? Todo mundo tem medo de subir nesse segundo. Graça e paz. Representando o coral e também como agradecimento, é meio complicado falar sobre um referencial para ele. Dizer que o Senhor sempre foi um exemplo para mim, assim como é para essa igreja. O Senhor já disse frases que eu nunca vou esquecer, mas principalmente já teve atitudes que eu nunca vou esquecer. Muitas vezes eu paro e penso no futuro, aquilo que a gente vai ser ministerialmente, e tem coisas que o Senhor fez que eu pretendo fazer, pelo menos parecido, porque o Senhor é um pastor, é um pai, é um referencial. Louva a Deus por sua vida. Amém. Representando os jovens da igreja, o Tarcísio também tem algo para oferecer ao pastor, representando a juventude, que é pastoreada pelo pastor Emerson, pela pastora Michele, que estão ali, mas representando os jovens mesmo. Também pode... Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É impressionante que é difícil eu me encontrar um pouco nervoso. E isso está me invadindo agora, diante de tudo que eu presenciei desde o início. Mas é o seguinte, eu não poderia perder essa oportunidade, até porque para mim é um privilégio. O que a mim foi dado de presentear o nosso querido e amado pastor João Pereira Gomes Filho, como membro da Unijovem, há 3 anos nessa igreja. Tenho uma honra incomensurável de ser ovelha desse meu amado pastor, como também ovelha do meu querido e amado pastor Emerson e pastora Michele, representando a Unijovem. Pastor João, não preciso usar de argumentos bajulativos para externar os meus sentimentos. Até porque na pessoa do Espírito Santo, Deus representado aqui hoje na pessoa do Espírito, Ele conhece os meus sentimentos. Ele sabe do que eu sinto, do que eu falo e das minhas emoções também. Mas para mim é uma honra, pastor, e eu acredito que para a grande maioria das pessoas que fazem parte dessa igreja, independente do ministério, ser pastoreado pelo homem, pelo um ser que erra, que se levanta, que chora, que ri, que não tem medo de externar os sentimentos. Um homem que sabe ensinar uma igreja, um homem que também sabe pastorear, um homem que sabe chorar quando é preciso chorar, um homem que sabe entender a fraqueza de um homem. Das vezes que já fui no seu gabinete, como o senhor sabe, e tive prejuízo quando não ouvi os conselhos do meu querido pastor. Mas, sem mais delongas, eu quero lhe falar, pastor João, que é do fundo do meu coração, nós que fazemos a Unijovem, é que nós passamos para as suas mãos essa singela e humilde presente. E que fazem 3 anos que eu congrego nessa igreja. E daqui eu pretendo partir para um outro lugar, assim o Senhor me dirija, se não for para o céu. Amém. Representando os adolescentes da igreja, que são pastoreados por Ana Fernanda e o pastor Landoaldo, Isadora também tem algo com carinho para oferecer ao pastor. Boa noite, igreja. Boa noite, pastor. Estou muito honrada e feliz de estar aqui representando a geração Teen, os adolescentes da igreja. E a mensagem que a gente tem para o senhor é essa. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo são provas amargas, mas no fim tem o sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta.
porque em tudo Deus demonstra a solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende. Lhe protege e lhe defende com suas fortes mãos. Você é um escolhido e tua história não acaba aqui. Servir ao Senhor Jesus não é fácil, mas é muito gratificante quando sentimos o seu agir, o seu controle sobre tudo e todas as coisas. Desejamos muitos e muitos anos de vida no altar, pregando, liderando, ensinando, orientando e servindo com excelência. Parabéns, pastor. Os diáconos da igreja, representados por Nazaré e o seu querido esposo Bonifácio, eles homenagearam o pastor no domingo pela manhã, em nome de toda a igreja. Mas se eles quiserem também uma oportunidade para falar, o pastor está concedida essa oportunidade, uma breve palavra, representando toda a membresia da igreja e também o corpo diaconal. Graça e paz, igreja. Pastor, nós que somos diáconos, estamos muito orgulhosos da sua pessoa. Que Deus abençoe muito e que dê força para que o Senhor continue como o Senhor é. Parabéns. Como esposa, eu também tenho uma palavra para homenagear você, porque como pastora da igreja é um papel, como esposa é outro, não tem como a gente fugir disso, né? Tem um momento que as coisas se misturam, mas também tem um momento que separa. Então, como esposa, eu quero ler um versículo para você, que diz assim: sede firmes e constantes, está em 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu, como esposa, mais do que ninguém, sei das suas lutas, sei das suas lágrimas, mas também sei das suas vitórias e das suas alegrias. E sei o homem que você se tornou e tem se tornado por causa das lutas. E é esse homem que eu amo muito, que eu conheço, o homem João Filho, de carne e osso, e é digno de ser amado. A minha homenagem para você. E em nome de toda a sua família, não só eu como esposa, mas os seus irmãos, Sérgio, Giovanni, Luísa, Verônica, Vanessa, os seus filhos, Rafaela, Davi, George, os seus sobrinhos, os seus pais que já se foram, é em nome de todos eles, como família, que eu entrego a você essas flores, porque eu sei que você sempre fala que quer receber flores em vida e que quer ouvir do amor que nós temos por você em vida. E às vezes a vida é tão corrida e a gente se esquece disso, mas eu quero aproveitar esse momento para fazer o que você sempre pediu. Deus te abençoe, te amo muito. E quero também, como pastora, chamar aqui todos os pastores da igreja, que eles também, representando todos os ministérios, para nós resumirmos, para resumirmos mesmo, tornarmos a homenagem mais rápida, singela, mas não menos carinhosa, representando todos os ministérios aqui, todos os pastores, pastores dos jovens, pastores dos adolescentes, da oração, da escola bíblica, dos batismos, da família, dos cursilhos, do louvor, estamos todos aqui. E em nome de todos eles e de todos esses ministérios que nós representamos, o pastor Aécio tem uma palavra também de agradecimento por ser o mais antigo de todos nós. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que bom, que festa maravilhosa, né? 20 anos de ministério do nosso pastor João Filho, cujo eu participei quase 19 anos aqui na igreja.
Cheguei aqui de cabelos pretos e agora me encontro de cabelos brancos. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque eu conheço o pastor João esse tempo todo e sempre participei dos seus momentos de alegria, dos seus momentos de tristeza. E, pastor João, para mim é uma honra ser sua ovelha, ser um dos pastores aqui da sua igreja. Para mim é uma honra ser seu amigo. Então, em nome dos pastores, eu quero lhe dizer que você é muito amado, você é muito querido, que você é muito importante para nós e que essa data de 20 anos possa se repetir assim por mais 10, por mais 20, por mais, não sei, até o tempo que o Senhor determinar na sua vida. Então, nós louvamos ao Senhor pela sua vida e eu quero ler um texto da Palavra de Deus agora, que Deus falou muito ao meu coração através desse texto. Eu quero deixar esse texto assim para a sua vida, para o Senhor mesmo, tá certo? Eu queria que pudesse ser projetado esse texto, Isaías capítulo 41. Isaías 41, a partir do verso 8, diz assim a palavra do Senhor: Mas tu, ó Israel, servo meu. E eu quero trocar esse nome aqui de Jacó por João. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, João, a quem elegi semente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: Tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado por ser meu pastor e por ser meu amigo. Em nome de Jesus, tá bom? Na Bíblia, nós sempre observamos algo muito lindo que eu acho na Bíblia. É que os heróis da Bíblia, os autores da nossa fé, eles sempre ergueram um altar de agradecimento a Deus nos momentos mais importantes. Pegava às vezes ali 2 pedrinhas, simbolicamente, mas era um altar, uma vitória. Até aqui o Senhor nos ajudou e ali se erguia um altar de agradecimento a Deus, porque, afinal de contas, tudo que nos acontece, todas as vitórias que nós que cremos nele, conquistamos, vem dele. E a ele nós queremos sempre honrar. Essa noite é uma noite de alegria, uma noite de honra à vida do pastor, pelos seus 20 anos. E nós queremos agradecer a Deus por isso, erguendo um altar para ele nessa igreja. E esse altar, ele representa do nosso coração um agradecimento a Deus por ter chamado João Filho um dia para sonhar os seus sonhos para essa igreja, para sonhar essa igreja, para amar essa igreja, para chorar por essa igreja, para suspirar por essa igreja, porque eu vi muitas vezes suspirar por essa igreja. E por tudo isso, nós queremos erguer um altar, acima de tudo, de agradecimento a Deus por esses 20 anos, devolvendo a Ele toda a honra e toda a glória de todos esses anos. E representando esse altar, todos os pastores aqui presentes, eles oferecem a você, pastor João, representando esse altar, uma plaquinha que está posta ali na entrada da igreja. Aqui está a réplica dessa plaquinha. Eu vou pedir à pastora Meilande, que é pastora das Déboras, para lhe entregar. Pela igreja, e nós como Déboras, que também somos essa coluna, que sempre estamos orando pela igreja e pela vida do nosso pastor tão amado, em todo tempo, em toda circunstância, nunca deixamos de orar por ele. Temos muito amor, temos alegria no coração quando vemos ele entrar feliz, alegre, e ficamos preocupadas quando ele entra triste. Então, em todos os momentos, nós conhecemos
quando ele está bem, quando ele não está. Mas sabemos também que Deus está com ele, que a coluna dele é Jesus Cristo. E ele nunca vai enfraquecer, porque ele está sempre na presença de Deus. E receba aqui esta placa, para a honra e glória do seu nome. Então eu vou pedir ao pastor João Filho que dê a bênção final. E logo em seguida nós nos dirigiremos ali para a posição da placa. E aí estaremos honrando ao Senhor com esse altar e agradecendo a Ele, porque até aqui Ele nos tem ajudado. Deus abençoe a todos. Obrigado. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu agradeço a todos, em primeiro lugar, aos meus irmãos, colegas, pastores que aqui vieram, todos vocês, de coração, divido com vocês esse momento da minha vida tão especial. Pastor Estevão Fernandes, meu pai na fé, pastor Eli, meu pai na fé, são muito especiais na minha vida. Todos vocês, enfim, a igreja, a minha esposa, meu irmão Sérgio, todos que aqui estão, que meu pastor Nery e outros que foram frutos do ministério dessa igreja. Então, gente, isso é impagável, né? Não tem como pagar um momento desse, né? Só um pastor pode receber um momento desse. Nem se eu fosse o Bill Gates, eu poderia ser tão honrado como eu estou sendo hoje à noite, né? Eu estou sendo honrado por ser pastor, por vocês serem filhos na fé e pelos meus pais na fé. Então, dizer isso é como disse o pastor Eli, é o oikos, a família está reunida aqui para isso. Muito obrigado de coração, um beijo. E eu dedico toda a honra e toda a glória ao Senhor nosso Deus por esses 20 anos. E eu sei que outros 20 anos virão. Deus vai me dar saúde e coração, né, para continuar nessa batalha, nessa luta. Contem comigo todos os momentos. Lembrando que o pastor Eli estará lá fora, tem uma mesa com as revistas Vigiai, não é isso, Eli? O Eli, você ao adquirir essa revista, você vai estar abençoando o ministério dessa própria revista e desse ministério para com as mulheres. Adquira o seu exemplar e receba também o autógrafo do pastor Eli no texto que ele escreveu, que é um texto muito bonito, em especial para as mulheres e para os homens compreenderem o papel eclesiástico, espiritual da mulher. Nós homens também temos que compreender isso, como Jesus libertou as mulheres, tá bom? Então, logo após a bênção, nós estaremos ali na entrada. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.